Bom dia, sou o professor Luan Ribeiro e junto com os meus colegas estaremos apresentando uma mini aula sobre cadeia alimentar. Bem, a cadeia alimentar é a maneira de expressar as relações de alimentações entre os organismos de um ecossistema, incluindo os produtores, os consumidores e os decompositores. Ao longo da cadeia alimentar, há uma transferência de energia e de nutrientes, sempre no sentido dos produtores para os consumidores. Os principais tópicos são produtores, consumidores e decompositores. Os produtores são organismos que correspondem ao primeiro nível trófico em qualquer cadeia alimentar, seja terrestre ou aquático. Já os consumidores são organismos que necessitam alimentar-se de outros organismos, ou seja, seres heterotróficos. Os decompositores são organismos que retiram da matéria orgânica morta a energia necessária para a sua sobrevivência. Bem, o que é nível trófico? Também conhecido por nível alimentar. Representa um conjunto biótico que integra o mesmo ecossistema e nesse possui semelhantes hábitos alimentares. A cadeia alimentar é uma sequência de seres vivos que dependem um dos outros para se alimentar e sobreviver. Bem, meus colegas irão explicar melhor cada tópico, mais detalhadamente a seguir. Bom dia, meu nome é Raul Brasil e eu vou falar um pouco sobre o nível trófico dos produtores. Primeiramente, o que são os produtores? Os produtores numa cadeia alimentar nada mais são do que aqueles seres vivos que conseguem produzir compostos orgânicos a partir de moléculas inorgânicas. Ou seja, eles sintetizam de moléculas inorgânicas um composto orgânico que eles vão utilizar como o seu alimento. E esses seres vivos capazes de sintetizar o seu próprio alimento são os chamados autótrofos, como eu especifiquei aqui. E aí você pode me perguntar, mas como eles conseguem sintetizar o seu próprio alimento? Eles conseguem principalmente a partir de dois principais processos, que são a fotossíntese, na qual vocês já devem estar familiarizados, que um ser vivo capta a luz solar, gás carbônico e oxigênio, utiliza para produzir seus açúcares, e a quimiossíntese, que é bem menos conhecida que a fotossíntese, mas resumidamente ela se aproveita da oxidação de determinadas substâncias para extrair sua energia e produzir a sua própria energia. Ambos esses processos resultam na produção da glicose, que é a principal fonte de energia desses produtores. Alguns exemplos de produtores, o mais comum utilizado nas cadeias alimentares são as plantas, que são capazes de produzir sua energia através da fotossíntese. Alguns tipos de bactérias, é importante enfatizar que são só algumas bactérias, nem todas conseguem, só algumas em específico, que podem produzir tanto pela fotossíntese quanto a quimiossíntese, e as árqueas, que produzem sua energia através da quimiossíntese. Para destacar a importância dos produtores, primeiramente é porque eles são extremamente importantes, pois são a base das cadeias alimentares. Sempre, quase sempre, em qualquer cadeia alimentar, a base vai ser ocupada por um produtor. Justamente porque eles conseguem sintetizar o seu alimento sem precisar de muitos recursos. Eles não precisam se alimentar de nenhum ser vivo, apenas de alguns recursos inorgânicos. Por isso, eles quase sempre estão na base da cadeia alimentar. Já outra característica que determina a importância desses produtores é a capacidade deles de produzir energia, porque boa parte dos seres vivos não é capaz de realizar tal feito, de produzir a sua própria energia. Então, os produtores inovam nesse campo, pois eles produzem sua própria energia, e isso é importante não só para eles, mas como para os outros seres vivos, porque como alguns seres vivos não conseguem sintetizar seu próprio alimento, eles se alimentam dos produtores e absorvem parte da energia desses produtores para si. Ou seja, eles conseguem energia se alimentando de produtores. E essa energia vai sendo passada conforme um ser vivo vai se alimentando do outro, até que se esgote, como a Luana vai explicar daqui a pouco. E isso é de extrema importância para praticamente todos os seres vivos, inclusive para nós que nos alimentamos de diversos produtores, como do arroz, do milho, do feijão, e nos alimentamos de
animais que se alimentam de produtores, como nos alimentamos das vacas que comem o capim e etc. E se parar para analisar, eles, como compõem a base de uma cadeia alimentar, se eles fossem retirados subitamente, os seres que se alimentam diretamente deles seriam prejudicados e, consequentemente, seriam extintos, enquanto que os seres que se alimentam dos seres que se alimentam de produtores também, eventualmente, seriam extintos, já que perderiam o seu principal alimento. Então, é importante destacar que os produtores são de suma importância em uma cadeia alimentar e estão presentes em praticamente todas elas no primeiro nível trófico, ou seja, na base. Agora eu vou passar para a Luana, que vai falar um pouco sobre os consumidores. Bom dia, eu sou a Luana Águida e eu vou explicar para vocês um pouco sobre o que são os consumidores. Bom, os consumidores eles estão no segundo nível trófico da cadeia alimentar. Como o nosso amigo Luan já explicou o que são nível tróficos, eu já vou pular essa parte com vocês. Os consumidores eles são seres considerados heterotróficos, que são aqueles que são incapazes de produzir o seu próprio alimento. Sendo assim, eles se alimentam de produtores ou até mesmo de outros consumidores. Eu vou situar para vocês onde é que estão os consumidores dentro da cadeia alimentar. Bom, como vocês puderam analisar, na cadeia alimentar que eu mostrei para vocês tem mais de um consumidor. Isso vai depender de cada análise de cadeia. Vão ter aquelas cadeias que são pequenininhas, que vai ter produtor, um consumidor e logo terminado decompositor. Ou vão ter aquelas cadeias mais compridas, que vai ter o produtor, o consumidor primário, o consumidor secundário, o consumidor terciário e assim sucessivamente. Os consumidores primários, eles são aqueles que se alimentam especificamente dos produtores. São considerados seres herbívoros. O que são os seres herbívoros? São aqueles que se alimentam de plantas, de frutas, de algas, de algumas bactérias e etc. Como, por exemplo, o grilo, ele se alimenta de uma planta. Já os consumidores secundários, eles são aqueles que se alimentam dos primários, sendo considerados seres carnívoros. Posso exemplificar o sapo. O sapo se alimenta do grilo. Os consumidores terciários são aqueles que se alimentam dos secundários e assim sucessivamente na cadeia alimentar. Como eu posso situar para vocês, mostrar para vocês uma cadeia já formada. A planta como produtor, o grilo como consumidor primário, o sapo como consumidor secundário e como consumidor terciário vem a cobra. Assim vocês podem analisar que vai depender de cada cadeia, como mesmo pode ter o produtor, a planta, o grilo e vir os decompositores. Assim, o nosso amigo Gabriel ele vai explicar melhor como funcionam os decompositores em relação à cadeia alimentar. Bom, gente, como a Luana explicou anteriormente sobre os consumidores, eu agora estarei explicando um pouco mais sobre os decompositores. Meu nome é Lucas Gabriel. Então, os decompositores são seres, organismos, no caso, que realizam a decomposição. O processo esse que esses seres retiram da matéria orgânica morta a energia necessária para a sua sobrevivência e devolvem importantes substâncias para o meio. Como exemplos de organismos decompositores, podemos citar os fungos e as bactérias. É importante destacar que os organismos decompositores atuam em todos os seres vivos da cadeia e, por isso, muitas vezes, eles não são representados na cadeia alimentar. Então, galera, mas qual é a importância dele? Onde é que ele atua na cadeia alimentar, Eles atuam em todos os níveis tróficos da cadeia. Eles entram em ação após a morte dos produtores e dos diversos tipos de consumidores. A biomassa, fezes e excretas desses seres servem de alimento aos fungos e bactérias, de onde eles obtêm nutrientes e energia. E a importância deles é que eles devolvem os nutrientes ao ambiente. Assim, podem ser reaproveitados por outros organismos para a produção de novas moléculas orgânicas, ao transformar a matéria orgânica em inorgânica, que será utilizada pelos produtores
os decompositores recomeçam o ciclo. Por essa ação na ciclagem de nutrientes, os decompositores são fundamentais para a manutenção dos ecossistemas. Então, nosso trabalho é esse, gente. A gente explicou um pouco sobre a cadeia alimentar, os seus tópicos, e é isso. Tenham um bom dia.